Vamos começar nossa aula de inglês com o professor Delcimar Medeiros, aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar as duas formas verbais. There was, there were. Isso mesmo, esses dois verbos que nós estudaremos na nossa aula de hoje, né? Bom, usando o verbo haver, que é o verbo que nós utilizamos de forma impessoal em português, como é que nós o utilizamos em inglês? Essas duas formas, there was, there were. Entendeu? Essas duas formas que são traduzidas para a língua portuguesa com o verbo haver. Bom, there was, passado singular. There were, passado plural. É assim que a gente utiliza no inglês. Sabemos que o verbo haver no português, sendo impessoal, ele é utilizado apenas no singular, utilizando apenas a terceira pessoa, tá bom? Então, o seguinte, nós temos aqui alguns exemplos. There was, o verbo havia. There was a pen here. Havia uma caneta aqui. Outro exemplo, there were. Havia também. Por quê? Porque no caso, em português, a gente só traduz na terceira pessoa do singular. There were 6 lemons on the basket. Havia 6 limões na cesta. É assim que a gente traduz direitinho. Mesmo que no inglês ele seja utilizado no plural, no português ele é apenas utilizado no singular. Outros exemplos que podemos ter sobre essas duas formas verbais. There was a dog on the table. Havia um cachorro na mesa. Na linguagem que nós utilizamos mais coloquial, não tão culta, nós podemos dizer tem um cachorro na mesa. Na forma coloquial falada, a gente pode utilizar assim. Outro exemplo. There was a man in library. Havia um homem na biblioteca. Ou tem um homem na biblioteca. E o último exemplo, there was a boy watching TV. Havia um garoto assistindo TV. Tem um garoto assistindo TV. Esses 3 exemplos que nós vimos aqui com there was. Agora vamos ver com o there were. There were many books in the box. Havia muitos livros na caixa. Veja que aqui você não vai utilizar na tradução o plural. Mais uma vez, o verbo haver em português é só utilizado na terceira pessoa do singular porque é um verbo impessoal. Vocês aprenderam isso em português, mesmo que em inglês esteja no plural. There were kids in the school, quer dizer, havia crianças na escola. Observe também a mesma coisa, né? Havia crianças na escola, utilizando a forma singular para o português. There were some important members in the club. Havia sócios importantes no clube. Novamente utilizando a terceira pessoa do singular quando você traduz para o português. Bom, isso que nós vimos nessa nossa aula de inglês, falando sobre essas duas formas verbais. There was e there were. Ok?